Bom dia, pessoal. Vamos fazer a prece inicial. Gostaria agora de chamar a Maria, nossa palestrante do dia. Alô? Oi, bom dia a todos. Hoje eu vim conversar com vocês a respeito de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema é exatamente esse: buscai e achareis. Por favor, pode mudar. E para a gente ter só uma ideia do que vai ser dito, né, eu vou falar um pouquinho sobre o tempo, como ele está sendo dividido hoje em dia, a evolução do homem, a lei de trabalho, a lei do progresso, o que Jesus nos recomenda com relação ao trabalho, nosso convívio social, como é que está a família moderna de hoje, e uma mensagenzinha para o final, por favor. Então, falando do tempo, se a gente parar para pensar como é que está o nosso tempo hoje, a gente desejaria que ele tivesse 25, 26, 27 horas, né? Parece que não se tem tempo para nada, né? A gente está tão atribulado no dia a dia que a gente deseja que tivesse um pouquinho mais, seja no trabalho doméstico, seja com a família, seja no final de semana. Parece que hoje a gente não tem tempo mais para nada, né? Então a gente está mais ou menos a situação daquela moça ali, né? Passando ferro, trabalhando, fazendo de tudo um pouquinho. Por favor. E Jesus, ele nos deixa uma mensagem a respeito mesmo do trabalho. Ele deixa exatamente essa mensagem em Mateus. Pedi e vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e vos abrirá. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é homem, que seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura lhe pedir um peixe, e lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dívidas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás no céu, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Ou seja, aqui nós temos um trechinho que fala em dois sentidos. Primeiro, a providência divina. A gente nunca deve perder a fé, porque toda vez que a gente pede para Deus, Ele sempre vai dar um jeitinho de nos agradar, de nos atender às nossas preces.
Por isso que Jesus faz a referência, né? Se a gente, para um filho da gente, quando pede pão, a gente jamais vai dar uma pedra, né? Imagina nosso bom Deus. Só que, chamando a atenção um pouquinho para o comecinho, ele deixa bem claro, se pedir, se buscar, ele deixa se bater, ou seja, por favor, pode mudar. Ou seja, ele deixa bem claro, bem nítido, que a gente precisa muito de trabalhar para conquistar. Não apenas só sentar, ajoelhar e desejar que as coisas caiam do céu. E sim, a gente tem que tomar uma atitude, não ficar esperando. E assim, a partir do momento, é como aquela pessoa que está doente. Nós temos por exemplo, a medicina que está aí para nos ajudar. Houve um avanço tecnológico na medicina. Não é porque eu estou doente que eu tenho que ficar esperando que venha a cura. Eu tenho que buscar os meios. Existem os meios para isso. Então é exatamente nesse sentido que Jesus procura nos passar. É esse sentido que ele deixa bem claro. Por favor. Quando a gente fala da lei do trabalho, o Evangelho conta um pouquinho da nossa evolução, do homem primitivo. Sabe aquele homem que está lá na época das cavernas? E ele, de uma forma bem instintiva, ele busca pelo seu sustento. Quando ele estava nós, né, porque nós somos seres reencarnantes, uma vez eu li num livro que a gente fala que vida, nós temos uma só, porque nós somos criados uma vez. Nós temos várias reencarnações. Então, nós, quando estávamos lá naquele estado primitivo, nós tínhamos o instinto prevalecendo a nosso sustento. Ora, a gente vivia em comunidade e havia uma divisão de tarefa. A mulher tinha um papel muito fundamental também na comunidade primitiva, porque era ela que cuidava da prole, e era muito importante, não só simplesmente colocar a mulher como é vista de um ponto de vista machista, não, ela tinha sim o seu papel importante, tanto que os homens se privavam muitas vezes para cuidar, porque é ela que dava continuação, perpetuação da espécie. Ele faz a busca do sustento e a partir do momento que ele faz a descoberta do fogo, que ele começa a descobrir que aquele raio de luz, aquela luz que queima, afasta animais predadores, aquece no inverno. E a partir do momento que ele descobre que quando ele coloca aquela carne, aquele pedaço de carne, que ele começa a cozinhar aquela semente, se torna muito mais fácil a alimentação, ele acaba ganhando até, inclusive, um pouquinho de tempo. Olha lá o tempo. Ele ganha um pouquinho de tempo. O surgimento da agricultura surgiu exatamente também com o comportamento da mulher, prestando atenção, pois ela tinha mais tempo de observar a natureza. Enquanto os homens estavam caçando, ela tinha um pouquinho mais de tempo para observar que aquele carocinho, quando caía na terra, nascia uma plantinha. Então aí houve a agricultura, houve o surgimento da agricultura. E a observação também da mulher, quando ela percebia que aquele animal era um pouquinho mais dócil, por exemplo, os cachorros, que são domesticados há muitos anos, os ovinos são domesticados há mais de 5, 6 mil anos atrás, são animais dóceis que podem viver ali perto, ou seja, você não tinha tanta necessidade de caçar. Então, lhe sobrava um pouco mais de tempo. Houve também aperfeiçoamento das ferramentas. Aquela pedra lascada, afiada, né, que era afiada, ela podia cortar. Aí, a partir do momento que eles descobriram, se eu amarrasse aquela pedrinha na ponta de uma vara, eu transformava aquilo numa ferramenta. E com isso houve uma reorganização da sociedade, uma formação de uma comunidade. O homem primitivo deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Ele permanece formando a tribo. E assim começa a formação dos primeiros líderes. Quem que era? Homens e geralmente mais espiritualizados. Então se dá um pouco de tempo para dividir um pouco com a comunidade. Por favor, pode passar. Então aqui são ilustrações para ter uma ideia de como é que era o comportamento do homem primitivo. Aqui já um pouco mais reorganizado, o artesanato, a formação
de ferramentas que para aquela época era uma tecnologia muito grande, um simples vaso, porque um vaso podia carregar a minha água, não precisava carregar em folha, e até os dias de hoje. Aqui são algumas pedras lascadas, de um período até um pouco anterior a esse, pode passar, e aqui a evolução das ferramentas, até o homem evoluído até o dia de hoje, como mostra a última figura, né? E essas ferramentas nós temos hoje com a eletricidade, com um monte de avanço tecnológico, nós chegamos até o dia de hoje. E tudo isso teve através do trabalho do homem. Sem o trabalho, nada disso teria acontecido. Por favor. Aqui eu vou só dar um pequeno salto sobre instinto e inteligência aqui. Por que eu vou falar sobre um pouco de instinto e inteligência? Porque houve um tempo que o homem primitivo, ele agia muito mais por instinto, mas a inteligência estava com ele, e a partir do momento a gente começa a deixar um pouco o instinto de lado e a gente começa a usar um pouco mais a razão, ser um pouco mais racional. Então, Kardec, na questão 71, ele fala exatamente isso. A inteligência é um atributo do princípio vital. Como a espiritualidade responde de uma forma negativa, por quê? Porque as plantas, elas têm um princípio vital. No entanto, elas não raciocinam, elas não têm inteligência. E aí foi que ele dá a distinção dos seres inanimados, né, que são pedras, objetos, né, que são matéria sem vitalidade e inteligência. Seres animados não pensantes, que possuem matéria e vitalidade, mas não têm inteligência. Por exemplo, as plantas. E seres animados pensantes, que possuem matéria, possuem a vitalidade e princípio inteligente que dá a possibilidade de pensar. Então, é nesse terceiro item que nós nos encaixamos desde aquele homem primitivo até os dias de hoje, com a evolução. E, por favor, pode passar. E não tem como a gente falar de trabalho sem casar com a lei do progresso, que também é uma lei divina. O progresso e o trabalho, eles andam juntos. Não tem como a gente trabalhar e progredir sem estar conciliado com o outro. O homem, tanto que Kardec faz essa questãozinha, né? O homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão produto de um ensinamento? Porque há aquela questão de dúvida, será que o homem saiu daquela idade das pedras porque um foi ensinando para o outro? Ou a gente carrega um pouco dentro de si esse ensinamento? Né? Aí a espiritualidade responde, o homem se desenvolve ele mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam no progresso dos outros pelo contato social. O contato social também tem uma outra lei divina aí, a lei de sociedade. O convívio social também faz parte, porque só assim o aprendizado e o passar conhecimento de um e de outro é que vai fazer com que a gente também se alavanque para se melhorar a cada vez mais. E quando a gente fala, a gente interpreta essa questão, a gente pode raciocinar ou um homem sozinho ou uma civilização, que foi o que aconteceu ao longo da nossa história. Por exemplo, nós temos lá na história do Brasil, né, os portugueses vieram para cá e houve uma mistura de cultura, né, entre índios, portugueses e mais a cultura de outros povos que vieram através da imigração. Vou fazer uma pergunta. Quem é que aqui toma banho todo dia? É um hábito indígena, gente. Nós trazemos essa cultura até o dia de hoje. Não tem como. Então, o que é útil se perpetua ao longo do tempo. Agora, o que é inútil se vai perdendo. Por exemplo, o europeu não tinha esse hábito de tomar banho todos os dias. Graças a Deus, nós estamos num país tropical, nós temos o hábito de tomar banho todos os dias. Por favor. E, continuando com a lei do progresso, não é por acaso que eu coloquei esse desenho dos Jetsons, tá? A gente vive num mundo globalizado. Diante de toda essa evolução tecnológica que nós temos,
que nós podemos saber tudo o que acontece no mundo, a qualquer momento, nós podemos conversar com uma outra pessoa a qualquer momento, nós podemos interagir com diversas pessoas. Hoje nós temos os celulares agora, né? Esse desenho ele foi criado na década de 60. Quando se assistia esse desenho, eu pelo menos da geração da década de 80, eu assistia esse desenho, não existia, nunca se iria imaginar que uma televisão iria servir como um telefone, né? Ou então poderia ler um jornal numa tela. Para mim, jornal, eu lembro quando era criança que jornal também se usava para embrulhar carne, né? Quem que não lembra? E hoje houve uma evolução, o pessoal foi aprendendo com aí a prática de higiene, uma outras coisas. Mas a gente vê que a civilização, a gente evolui, a gente progride. E isso faz o quê? 40 anos. É muito rápido. Então a evolução, e a gente está no momento que a evolução ela é muito rápida, a informação ela é muito rápida. E cada geração ela vai se aprimorar através do quê? De uma outra lei divina que está aí, a lei de reencarnação. Por favor, pode passar. O que é a reencarnação? Esse trechinho eu tirei na íntegra do Evangelho. Quando a gente vê uma figura de uma criança sabendo mexer nos aparatos tecnológicos, é muito mais fácil a gente perguntar a um adolescente, viu, como é que funciona o celular do que uma pessoa mais adulta? Não é por acaso. Por quê? Olha só o que a espiritualidade nos diz. É através dela que o homem retorna com suas experiências passadas com o objetivo de se melhorar. Mesmo porque não haveria razão para que o homem fosse avançado hoje, isso que esse livro foi escrito no século XIX. Nós estamos no século XXI. Imagina a espiritualidade falando sobre o nosso comportamento no século XXI. Né? Seria muito mais rápido ainda. O homem fosse mais avançado hoje do que as primeiras idades do mundo. Por isso contei a historinha da evolução do homem primitivo. Uma vez que cada nascimento, todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. Agora você imagina se não houvesse a reencarnação, se nós não trouxéssemos dentro de nós, no nosso arquivo pessoal, o aprendizado que nós temos, toda vez que a gente nascer tem que vir e redescobrir o fogo de novo. A gente não consegue imaginar. Para quem já se adaptou com a tecnologia de hoje, é difícil a gente tentar se imaginar numa situação que a gente teria que ver de novo, ver o fogo, a descoberta do fogo, não sei como aprender o fogo, assim, certinho, isso aqui não pode, que queima. Certamente alguns já queimaram a mão, outros pegaram e tacaram fogo no outro. Você acha que isso não aconteceu? Para ver que queima. Imagina a gente ter que recomeçar isso de novo. E aí o que a gente mostra são essas crianças que têm uma facilidade muito maior que a tecnologia, ou então aquelas crianças prodígios que com 4, 5 anos de idade tocam instrumentos que parecem adultos. Nós temos indícios disso. É a reencarnação que nos mostra. É a reencarnação que nos permite que a gente vá um pouco mais além do passo que nós estamos. E aqui ele continua. A alma, ao contrário, voltando com seu progresso realizado e adquirindo cada vez mais alguma coisa a mais, é assim que passa gradualmente da barbárie, lembra? A civilização material e dessa civilização moral. Acredito eu que nós estamos na era da civilização material. Agora a gente precisa aprender a trabalhar para evoluirmos para a civilização moral. Certo? Por favor, pode passar. E é muito claro que Jesus, quando ele faz aquela mensagem, né? Ajuda-te, o céu te ajudará. É evidente que o trabalho é útil. Não existe aquela frase tão comum, o trabalho edifica o homem, né? É através dele que a gente já afasta maus pensamentos, é através dele que a gente progride. Ok. No entanto, lembra que eu falei do tempo, que a gente gostaria que tivesse 24, 25 horas? Aí é a questão dos dias de hoje, da modernidade. Porque nós temos muito tempo sobrando, só que como é que nós estamos utilizando esse tempo? É essa a perguntinha. Como é que a gente está distribuindo o nosso tempo? Será que a gente está tendo equilíbrio entre o nosso trabalho? Porque nós precisamos do trabalho, afinal de contas nós precisamos do dinheiro para
para o nosso sustento. É assim a nossa sociedade. O problema não é eu ter que trabalhar um pouquinho mais para garantir uma aposentadoria lá na frente, para ter o meu sossego lá na frente. Mas o quanto tempo que eu estou dedicando ao trabalho e se esquecendo das pessoas mais próximas. É nesse ponto que a gente tem que começar a refletir. Será que a gente está tendo tempo certinho, como essa primeira figura, que mostra o rapaz bem equilibrado, tem meu momento de lazer, meu momento com a família, meu momento de trabalho, ou eu estou assim, preso, como a segunda figura, preso ao trabalho, preso à rotina. Será que eu estou presa esse dia a dia, em busca de uma matéria de uma forma incessante? Será que eu realmente preciso trabalhar tanto para adquirir tantos bens materiais? É nessa questão que a gente pergunta. Por favor, pode passar. Jesus nos dá um alerta, também nesse mesmo capítulo. Não acumulareis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes o comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes o comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Será que vale a pena? Será que vale a pena a gente correr tanto atrás desse trabalho, desse dinheiro? Eu estou falando, falo e repito, não é o trabalho pelo nosso sustento que a gente precisa, mas é o exagero, é o desequilíbrio dele. É o fato da gente deixar, muitas vezes, com a falta de caridade com o nosso próximo mais próximo. Aí eu faço perguntinha, quem é esse próximo mais próximo? Aonde está o nosso início de convivência social? Não é a família? É por ali que a gente começa. Aí a gente começa a edificar outro trabalho, o trabalho moral, o trabalho de ter paciência, o trabalho de ajudar, o trabalho da resignação. O trabalho das pessoas que estão próximas com a gente, quanto que a gente está dando tempo a eles, quanto que a gente está se preocupando muitas vezes, correndo atrás do pão nosso, mas muitas vezes deixamos de ver nossos filhos crescer. Esse é o probleminha, é esse o alerta que Jesus nos dá. Vamos tomar cuidado. E qual que é o objetivo disso? Qual que é o objetivo de nós tomarmos esse cuidado? Porque quando nós cuidamos do nosso meio social, da nossa família, nós estamos montando um lar de amor, construindo um lar que tem amor, um lar de paz. E esse lar, quando tem paz, quando tem harmonia, ninguém destrói, ninguém vem, ninguém invade, ninguém nos prejudica, porque é uma união. É isso que a lei de sociedade também nos traz. É o ensinamento. É para isso que nós temos a convivência social. E quando eu falo da gente fazer o nosso trabalho, não só com a família, nós também, por favor, pode passar? Nós temos também, com essa família moderna, que a gente vê cada um por si, no seu computador, será que nós estamos utilizando de uma forma tão demasiada a tecnologia, a ponto de nós esquecermos que também brincar é gostoso, sair para tomar um sorvete também é gostoso, algo simples que também é gostoso. Será que nós estamos deixando passar isso? E antigamente era um costume antigo, né? As famílias saíam e iam visitar as outras, né? Hoje, se a gente não passa um telefonema, você vai estar em casa hoje, não é assim que... Olha só, aí nós nos acomodamos através das redes sociais. Nós temos esse cômodo, nós nos acomodamos. Um feliz aniversário? Já mandei via rede social. E antigamente se falava que o telefone iria afastar as pessoas, mas hoje nem a voz da pessoa pelo telefone a gente escuta. Então, será que não está na hora da gente dar uma desacelerada e buscar um pouco mais esse contato humano? As redes sociais são boas, são gostosas, é uma delícia ver a foto, é muito bom. Mas será que nós não estamos dando importância demais a esse meio de comunicação e nos afastando, voltando e a gente ali no mundinho? Será que nós estamos ficando sozinhos? Será que a gente não está na hora da gente começar a resgatar o convívio realmente social, o contato, um abraço? Quem que não gosta de um abraço? Todo mundo gosta de receber um abraço.
Então, olha só. E aqui é a sátira, né? Que de uma menininha falando com o amigo imaginário dela, minha mãe também tem amigos imaginários no Facebook, né? Tá? Então ela pode passar, por favor. E só para finalizar, a atenção é exatamente essa. A mensagem é essa. Que nós devemos buscar o equilíbrio entre o trabalho e o estar realmente com o nosso próximo. Trabalhar é importante, trabalhar é preciso, a gente precisa garantir o nosso sustento. Nós vivemos num sistema, num meio social que exige isso. A conta de luz não quer saber se a gente vive de caridade, a gente precisa pagar. No entanto, como é que está a divisão do nosso trabalho? Será que nós estamos esquecendo dos amigos? Será que a gente está se reunindo? Uma visita, um café, não é preciso mais tanto glamour. É uma coisinha simples. Será que não compensa resgatar essa simplicidade do contato humano? Nós começamos vivendo em comunidades onde todo mundo, sabe, lá no Homem Primitivo, todos viviam em comunidade, várias famílias ao mesmo tempo. Será que a gente precisa ser tão privado assim? E jamais, e exatamente isso, Jesus jamais condenou o trabalho, mas sim a busca apenas por bens materiais. Ele deixa muito claro em suas lições que a gente tem que buscar também o nosso crescimento espiritual, para que a gente possa evoluir moralmente. E que jamais devemos perder a fé na providência divina. É através dela que buscamos e encontramos. Pedimos e obteremos. Deus jamais vai nos abandonar. Se Ele não nos atende no momento que a gente quer, porque às vezes não é o que a gente está precisando naquele momento. Mas nunca devemos perder a fé nele. É essa mensagem que eu tenho deixado para vocês. E agradeço. E é só um desejo mesmo que acho que não tem ninguém melhor nesse planeta como que nos serviu de exemplo para o nosso Mestre Jesus. E desejo a todos mesmo que Ele sirva mesmo como nosso guia, que suas palavras façam parte realmente da nossa escola, da vida, e que a gente seja sempre amigo dele, que a amizade com Ele seja sempre eterna. Muito obrigada.